Abri os olhos na claridade forte da UTI, com a garganta seca e o peito doendo, varrendo o quarto com o olhar à procura de um rosto familiar, mas só encontrei máquinas frias. Sou Maria Helena, 68 anos, mãe de 5 filhos criados com todo amor, e naquele momento a solidão foi mais dolorosa que a doença. Eles acham que sou apenas uma velha que deve esperar sentada pela boa vontade deles, mas mal sabem que meu passaporte está válido e minha paciência acabou. O bip constante do monitor cardíaco era a única música que eu ouvia. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia pesar 1 tonelada. A última coisa de que me lembrava era da dor aguda no peito enquanto estendia a roupa no varal e do grito da vizinha chamando a ambulância. Agora, ali deitada, a primeira coisa que me veio à mente não foi medo da morte, foi a certeza de que meus meninos estariam ali fora, na sala de espera, preocupados, rezando por mim. Dona Maria? A voz doce veio do meu lado. Era uma enfermeira jovem, com olhos cansados, mas gentis. O crachá dizia, Juliana. Que bom que a senhora acordou. Foi um susto grande. Tentei falar, mas a voz saiu rouca, quase um sussurro. Meus filhos? Eles estão aí? Juliana hesitou. Aquele silêncio de 2 segundos foi a primeira facada no meu peito. Ela ajeitou o meu travesseiro, evitando olhar diretamente nos meus olhos por um instante, antes de responder com aquele tom profissional que tentam usar para não magoar a gente. Eles ligaram, Dona Maria, deixaram contato. Mas, no momento, não tem ninguém na recepção. O médico disse que as visitas são restritas. Sabe como é? Eu sabia como era. Mas também sabia que, quando a mãe da gente está entre a vida e a morte, a gente derruba a porta. A gente dorme na cadeira dura da recepção, a gente não sai de perto. Fechei os olhos, sentindo uma lágrima quente escorrer pela têmpora até molhar o travesseiro. Os dias na UTI se arrastaram como anos. 20 dias. 20 dias de agulhas, de exames, de banhos de leito dados por estranhos que tinham mais carinho nas mãos do que aqueles que eu carreguei no ventre. A cada troca de turno, eu perguntava: o Rogério veio? A Patrícia ligou? E o caçula, o Lucas? As respostas eram sempre evasivas, mas a verdade começou a aparecer. O filho mais velho disse que está numa semana decisiva na empresa, Dona Maria. Disse para avisar se piorasse. Contou uma técnica de enfermagem, sem jeito. A filha disse que não tem com quem deixar as crianças e que o hospital é lugar de bactéria. Deixou escapar outra. Eu olhava para o teto branco e lembrava. Lembrava de quando o Rogério teve cachumba e eu passei 5 noites em claro com a toalha gelada na testa dele. Lembrava de quando Patrícia se divorciou e voltou para casa com os 2 filhos pequenos. Eu cedi meu quarto para eles e fui dormir no sofá da sala por 1 ano, cuidando dos netos para ela refazer a vida. Lembrava de ter pago a faculdade do Lucas, vendendo os terrenos que meu falecido marido, o Geraldo, tinha deixado para garantir minha velhice. Estamos ocupados. Essa era a frase. 5 filhos. 5 vidas que eu coloquei à frente da minha. E nenhum deles tinha 5 minutos para segurar minha mão enquanto eu achava que ia morrer. No 15º dia, a enfermeira Juliana entrou no quarto para medir minha pressão e me encontrou chorando baixinho. Não era dor física, era a dor da alma. A dor de perceber que eu tinha me tornado um estorvo, um peso. Não chora, vó. Oh, desculpa, Dona Maria. Ela corrigiu, se aproximando. Pode chamar de vó, minha filha. Respondi soluçando. Pelo visto, você está sendo mais neta para mim do que os meus de sangue. Juliana sentou na beirada da cama. O que é proibido, eu sei, mas ela segurou minha mão. Aquela menina, que eu conhecia há 2 semanas, chorou comigo. É injusto, Dona Maria. Eu vejo a senhora perguntando todo dia. Eles ligam, perguntam, tá viva? E quando a gente diz que o quadro é estável, dizem, então tá bom, qualquer coisa liguem. Como podem? Eles estão ocupados, Juliana. Repeti a desculpa deles, mas dessa vez a amargura tomou conta da minha boca. Ocupados vivendo a vida que eu dei a eles. Foi ali, naquele momento de humilhação e clareza, que algo mudou dentro de mim. O amor de mãe é cego, dizem. Mas o abandono é um colírio amargo que faz a gente enxergar tudo com uma nitidez assustadora. Eu vi minha vida inteira,
servindo, doando, esperando sobras de afeto. Eu era a mãe guerreira, a avó que faz tudo. Mas para eles, eu era apenas a garantia. A casa própria onde podiam cair mortos se tudo desse errado. A conta bancária de emergência, a babá gratuita. No dia da minha alta, o médico, Dr. Arnaldo, entrou sorridente. Uma guerreira, Dona Maria. Coração forte. Está liberada. Já avisamos a família para vir buscar. Fiquei sentada na cama, já vestida com a roupa que a vizinha tinha trazido no dia da internação. O cheiro de roupa guardada me enjoava. Esperei. 1 hora. 2 horas. O telefone da recepção tocou e me passaram. Era a Patrícia. Mãe, graças a Deus a senhora tá bem. Olha, tá uma loucura aqui. O Lucas tá viajando, o Rogério tá em reunião. A senhora consegue pegar um Uber? A chave de casa tá no vaso de planta, né? A gente passa aí no fim de semana para te ver, prometo. Ah, vê se descansa, hein? Não vai inventar de fazer faxina. Beijo. Desliguei o telefone. O tututu na linha parecia o som de uma sentença. Eles não vinham. Depois de 20 dias na UTI, eu voltaria para casa de táxi, sozinha, para uma casa vazia, para esperar o fim de semana, que talvez nunca chegasse. Olhei para a minha bolsa velha de couro sobre a cama. Dentro dela, além dos documentos, tinha algo que eu guardava há anos, quase como um segredo vergonhoso, um sonho bobo que eu nunca tinha coragem de realizar porque o que os vizinhos vão falar? Ou tenho que guardar dinheiro para ajudar os meninos. Meu passaporte. Eu o renovei ano passado numa teimosia, quando uma amiga falou de uma excursão para a Europa que eu, obviamente, recusei para pagar a reforma do quarto do meu neto. Juliana entrou no quarto com a cadeira de rodas para me levar até a porta. Eles não vêm, né? Ela perguntou, com os olhos marejados de indignação. Não, minha filha, eles estão ocupados. Ela empurrou a cadeira pelos corredores longos do hospital. Eu via outras famílias abraçando seus doentes, filhos carregando mães no colo, balões, flores. Eu só tinha minha bolsa velha e a solidão. Mas à medida que chegávamos à porta de saída, o ar fresco da rua bateu no meu rosto. Não era apenas ar, era liberdade. Porque eu estava voltando para casa. Para aquela casa grande demais, cheia de quartos vazios que eu limpava todos os dias, esperando visitas que não vinham? Para cozinhar panelas enormes de comida no domingo e ter que congelar tudo depois, porque surgiu um imprevisto, mãe? Eu quase morri. Eu vi o fim da linha. E percebi que se eu tivesse morrido naquela cama, a única preocupação deles seria brigar pelo inventário da casa. Chegamos à calçada. O sol estava forte. Quer que eu chame o carro de aplicativo para a senhora ir para casa, Dona Maria? Juliana perguntou, pegando o celular. Coloquei a mão sobre a mão dela, impedindo. Não, querida, não chame para casa. Levantei-me da cadeira de rodas. As pernas tremiam um pouco, mas minha coluna estava mais ereta do que esteve nos últimos 10 anos. Respirei fundo, sentindo o cheiro da poluição da cidade misturado com uma nova possibilidade. Parei um táxi amarelo que passava. O motorista desceu para abrir a porta, vendo minha idade. Para onde a senhora vai, dona? Para o bairro das Flores? Olhei para o trânsito, para o hospital atrás de mim, para a vida pequena e servil que eu levava. Lembrei do passaporte na bolsa. Lembrei da conta poupança que eu escondia do meu filho mais velho, aquela que ele vivia dizendo que eu devia investir na empresa dele. Olhei para a enfermeira Juliana, que me observava confusa. Dei um sorriso que não dava há muito tempo. Um sorriso de quem acabou de descobrir um segredo. Não, meu filho, respondi ao motorista, entrando no carro e batendo a porta com firmeza. Toque direto para o aeroporto internacional. E não precisa ter pressa, porque eu não tenho hora para voltar. O aeroporto internacional era um mundo à parte. Um formigueiro de gente apressada, malas de rodinha fazendo barulho no piso de granito e avisos sonoros que eu mal conseguia entender. Desci do táxi com as pernas ainda bambas, não pela doença que eu tinha acabado de vencer, mas pelo tamanho da loucura que eu estava prestes a fazer. Segurei minha bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Ali dentro estava minha única arma, um cartão do banco que meus filhos nem sonhavam que existia. O motorista do táxi, seu Joaquim, um senhor simpático que percebeu meu nervosismo, tirou minha mala pequena do porta-malas. A senhora tem certeza que está bem, Dona Maria? Parece meio pálida. Tem alguém esperando a senhora lá dentro?
Dei um sorriso triste. Ninguém me espera, seu Joaquim. E é exatamente por isso que eu estou indo. Caminhei até o balcão da companhia aérea. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade de tirar o passaporte da capinha de plástico. A atendente, uma moça muito maquiada e impaciente, me olhou de cima a baixo. Eu sabia o que ela estava vendo. Uma velhinha de cabelos brancos, com roupa simples de quem acabou de sair de casa, ou do hospital, perdida no meio da tecnologia. "Posso ajudar, senhora?" Ela perguntou com aquele tom de quem fala com uma criança. "Quero uma passagem para Portugal." "Para Lisboa," respondi, tentando firmar a voz. "O voo mais próximo que tiver." Ela digitou no computador, estalando as unhas compridas no teclado. "Tem um saindo hoje à noite, daqui a 4 horas. Mas é tarifa cheia, vó. Vai sair caro. Se comprar para o mês que vem, fica mais barato." Respirei fundo. Eu passei a vida inteira economizando. Comprava carne de segunda para os meninos comerem de primeira. Remendava minhas calcinhas para comprar tênis de marca para o Rogério. Deixei de tratar meus dentes para pagar o aparelho da neta. Caro sempre foi uma palavra proibida no meu vocabulário. Mas hoje, o caro era o preço da minha liberdade. "Quanto é, minha filha?" R$ 7.430. Só a ida. 7.000. O valor doeu no ouvido. Era dinheiro de reformar o telhado. Mas então lembrei do rosto da Patrícia dizendo que estava ocupada enquanto eu estava entubada. Lembrei do Lucas postando fotos em festas enquanto eu estava na UTI. Tirei o cartão dourado da carteira. Aquele cartão era o fruto da venda de um terreninho que herdei do meu pai há 10 anos. Eu nunca toquei nesse dinheiro. Era o meu fundo de emergência para caso eu tivesse uma doença grave e os filhos não pudessem pagar. Bem, a doença grave veio, a solidão. E a cura seria essa viagem. "Pode passar", disse, estendendo o cartão. No débito. Os olhos da atendente arregalaram um pouco quando a transação foi aprovada imediatamente. Ela me entregou o bilhete com um respeito novo. Dinheiro tem esse poder triste de mudar como as pessoas olham para a gente. Com o bilhete na mão, fui procurar um lugar para sentar. O aeroporto estava cheio de famílias se despedindo, chorando, abraçando. Senti uma pontada de inveja, mas logo engoli o choro. Eu não tinha tempo para autopiedade. Eu precisava comer. Entrei num restaurante chique que tinha uma vista para a pista de pouso. Pedi um prato que eu nunca tinha comido na vida. Salmão com alcaparras e uma taça de vinho branco. Quando o garçom trouxe, olhei para aquela taça suada e gelada. Fazia quanto tempo que eu não bebia um vinho? Acho que desde o casamento da minha sobrinha, há 8 anos. Dei o primeiro gole. O sabor era ácido e doce ao mesmo tempo. Fechei os olhos e pela primeira vez em 20 dias não senti cheiro de éter nem de desinfetante hospitalar. Foi aí que decidi ligar o celular. Assim que a tela acendeu, o aparelho começou a vibrar sem parar. Mensagens chegando uma atrás da outra. O coração disparou. Será que estavam preocupados? Será que tinham ido ao hospital e descoberto que eu sumi? Abri o WhatsApp. Primeira mensagem, da Patrícia, enviada há 2 horas. "Mãe, a vizinha disse que viu a senhora chegando de táxi, mas o carro não parou na porta. Onde a senhora tá? Eu preciso que a senhora fique com o Dudu amanhã porque a babá faltou." Segunda mensagem, do Rogério. "Mãe, o médico ligou dizendo que te deu alta. A senhora foi para casa? Me avisa. Ah, lembra aquele dinheiro que a senhora disse que tinha na poupança? Vou precisar de 5.000 emprestado para girar o caixa da empresa. Te pago mês que vem sem falta." Terceira mensagem, do Lucas, o caçula. "Vó, libera a casa de praia pro final de semana. Vou levar uma galera." Ele nem chamava mais de mãe, era direto vó, como se eu fosse patrimônio público. Nenhuma mensagem perguntando, como a senhora está se sentindo? Nenhuma dizendo, mãe, te amo, que bom que você está viva. Eram apenas cobranças, pedidos, demandas. Eles não perceberam que eu quase morri. Para eles, eu era uma máquina que tinha ido para o concerto e agora já estava pronta para voltar a funcionar. Senti uma raiva subir pelo pescoço, quente e pulsante. Não era aquela raiva explosiva de gritar. Era uma raiva fria, calculada. Uma raiva de quem foi feita de boba por décadas. Eu olhei para o meu reflexo no vidro da janela do restaurante. Vi as rugas, os cabelos brancos, as olheiras fundas da internação. Mas,
Por trás daquele rosto cansado, vi a Maria Helena que existia antes de ser mãe do Rogério, ou avó do Dudu. Eu era uma mulher que administrou uma casa com salário de professora primária e marido doente por 15 anos. Eu era a mulher que sabia negociar no mercado, que sabia costurar, que sabia curar ferida com ervas. Eu tinha força. Eles achavam que eu era frágil porque eu escolhi ser serva. Mas a servidão tinha acabado. Tomei mais um gole de vinho. O plano começou a se formar na minha cabeça. Não um plano de vingança, mas um plano de lição. Eles precisavam sentir o vácuo, precisavam sentir a falta. Não respondi a ninguém. Bloqueei a visualização de visto por último. Tirei a foto do perfil. Deixei eles no escuro. Fui ao banheiro do aeroporto e me olhei no espelho grande. Lavei o rosto, tirei o batom pálido que eu usava e passei um vermelho vivo que comprei na loja de conveniência ali mesmo. Ajeitei o cabelo. Você não é mais a vítima, Maria Helena. Sussurrei para o espelho. Você é a protagonista agora. Caminhei até o portão de embarque. O anúncio soou. Voo 405 com destino a Lisboa. Embarque imediato pelo portão B. Entrei na fila. Na minha frente, um casal jovem discutia. Atrás, um senhor lia jornal. Ninguém ali sabia que eu estava fugindo de casa aos 68 anos. Ninguém sabia que eu estava deixando para trás 5 filhos ingratos e uma vida de sacrifícios. Quando entreguei o bilhete para a aeromoça e entrei no túnel que levava ao avião, senti um frio na barriga. Era medo? Sim, mas era um medo delicioso. Sentei na minha poltrona, na janela. O avião começou a taxiar. As turbinas fizeram aquele barulho ensurdecedor de força bruta. Enquanto o avião ganhava velocidade na pista, meu celular vibrou no bolso mais uma vez. Era uma ligação da Patrícia. Provavelmente estava na porta da minha casa vazia, furiosa porque não tinha ninguém para cuidar do filho dela. Olhei para o visor brilhando com o nome Filha Patrícia. Meu dedo pairou sobre o botão vermelho de recusar. Hoje não, querida. Hoje eu estou ocupada, murmurei. Desliguei o aparelho completamente. O avião levantou o nariz e saiu do chão. Vi as luzes da minha cidade ficando pequenas lá embaixo. A cidade onde sofri, onde amei, onde quase morri sozinha. Tudo ficou minúsculo. Meus problemas, meus filhos, minha casa, tudo virou pontinhos de luz insignificantes. Encostei a cabeça na poltrona e fechei os olhos. Eu estava indo para outro continente, sem data de volta, sem avisar ninguém. Eu tinha dinheiro, tinha saúde, mais ou menos. E pela primeira vez em 40 anos, eu tinha a mim mesma. Mas eu mal sabia que, enquanto eu voava sobre o oceano, lá embaixo, o caos estava apenas começando. A minha vizinha fofoqueira, Dona Neide, tinha acabado de ver as luzes da minha casa apagadas e a Patrícia esmurrando o portão. O sumiço da velha boazinha estava prestes a virar caso de polícia. E eu pedi mais uma taça de vinho para a aeromoça. Acordei com um barulho que não era o bip do monitor cardíaco, nem o despertador para fazer café para os netos. Era o sino de uma igreja tocando ao longe. Abri os olhos e, por um segundo, o pânico me pegou. Onde estou? Mas então, senti a maciez dos lençóis de algodão egípcio do hotel e vi a luz dourada entrando pela janela que dava para o rio Tejo. Eu estava em Lisboa. Eu estava viva. E pela primeira vez em décadas, eu não tinha obrigação nenhuma. Levantei da cama sem a pressa de quem tem que colocar feijão no fogo. Tomei um banho demorado, usando todos os sabonetes cheirosos que o hotel oferecia. Ao me olhar no espelho, vi que a cor estava voltando às minhas bochechas. A velha da UTI tinha ficado no Brasil. Desci para o café da manhã. Comi pão quentinho, queijo, presunto, frutas e o tal do pastel de nata que derretia na boca. Enquanto tomava meu segundo cappuccino, decidi que era hora de enfrentar o monstro digital. Tirei o celular do modo avião. O aparelho quase travou. Centenas de notificações pipocaram na tela como pipoca na panela quente. 142 chamadas perdidas, 350 mensagens no WhatsApp. Respirei fundo, dei um gole no café e abri o grupo da família, ironicamente chamado de Família Abençoada. O que eu li ali não foi preocupação amorosa. Foi o retrato falado do egoísmo. Alguém achou a mãe? Eu tenho uma reunião agora, não posso ficar rodando a cidade.
escreveu Rogério às 9h da manhã de ontem. A vizinha disse que ela saiu de mala. Será que tá esclerosada? Meu Deus, que vergonha, a vizinha tá fofocando pro bairro todo, reclamou Patrícia. Gente, a conta conjunta que eu movimento com a mãe, ela sacou um valor alto. Será que foi golpe? Alguém clonou o cartão da velha? Desesperou-se Lucas. Ninguém perguntou se eu estava bem. A preocupação era com a vergonha e com o dinheiro. Eles já tinham até registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento. Imaginei a cena. Patrícia na delegacia fazendo drama, dizendo que a mãezinha devia estar confusa pós-UTI. Eu precisava agir. Se a polícia fosse acionada como desaparecimento sério, poderiam bloquear meu passaporte ou minhas contas. Eu precisava provar que estava lúcida, mas queria fazer isso do meu jeito. Queria que eles sentissem o gosto amargo do desprezo. Saí do hotel e fui caminhar na Rua Augusta. O vento frio no rosto era revigorante. Entrei numa loja de roupas elegantes. Eu sempre vesti o que sobrava, o que estava em promoção, o que dava para usar em casa. Quero aquele casaco vermelho da vitrine, disse a vendedora. É cachemira, senhora. É um pouco... Eu sei o que é. E vou levar a bota de couro também. Paguei à vista. Vestida com meu casaco novo e botas confortáveis, me senti poderosa. Tirei uma selfie. Não uma selfie tremida de vó. Pedi para um rapaz jovem tirar uma foto minha sentada num café, com o arco da Rua Augusta ao fundo, segurando uma taça de vinho e sorrindo. Abri o Facebook e o Instagram. Minhas redes sociais só tinham fotos de netos e mensagens de bom dia com flores. Postei a foto. A legenda foi curta e cirúrgica, como um bisturi removendo um tumor. Disseram que estavam muito ocupados para cuidar de mim, então vim ficar ocupada sendo feliz. Não me procurem. Estou vivendo. Bloqueei os comentários públicos, deixei aberto apenas para amigos. E esperei. Não demorou 10 minutos. O meu WhatsApp, que eu não tinha bloqueado para ver o circo pegar fogo, começou a apitar. Mãe? A senhora está em Portugal? Gritou Patrícia em caixa alta. Como assim, mãe? Com que dinheiro? A gente aqui preocupado e a senhora viajando? Mandou Rogério. Vó, traz um iPhone para mim. Mandou o neto mais velho, sem noção nenhuma da gravidade. Eu lia e ria. Ria alto, no meio da praça. As pessoas passavam e sorriam de volta, vendo uma senhora feliz. Elas não sabiam que eu estava executando minha vingança silenciosa. Mas o bip de uma notificação do banco me chamou a atenção. Era um e-mail automático. Tentativa de acesso à sua conta pelo dispositivo. iPhone de Rogério. Bloqueado por segurança. Rogério, meu filho mais velho, o empresário que vivia pedindo empréstimos que nunca pagava, estava tentando entrar na minha conta. Ele devia estar desesperado vendo o dinheiro do investimento dele virar casacos de cachemira e hotéis 5 estrelas. Decidi que era hora do segundo movimento estratégico. Liguei para o gerente do meu banco no Brasil, o senhor Alberto, que cuidava da minha conta há 20 anos e sabia o quanto eu sofria para juntar cada centavo. Dona Maria Helena, que susto a senhora deu na gente. Seus filhos ligaram aqui exigindo o bloqueio das contas, dizendo que a senhora foi sequestrada ou está senil. Senhor Alberto, minha voz saiu firme e clara. Eu estou em Lisboa, de férias. Lúcida e muito bem, obrigada. Estou lhe enviando agora uma foto minha com o jornal de hoje aqui de Portugal para provar. E quero dar uma ordem expressa. Retire a procuração do Rogério e da Patrícia da minha conta agora mesmo. Houve um silêncio na linha. A senhora tem certeza? Isso vai impedir que eles movimentem qualquer valor para pagar as contas da casa da senhora. Exatamente, Alberto. Cancele os débitos automáticos da TV a cabo do Rogério, da escola de natação dos netos e do seguro do carro da Patrícia. Tudo o que sai da minha conta. Corte tudo. Entendido, Dona Maria. Considere feito. E aproveite a viagem. A senhora merece. Desliguei o telefone sentindo um poder que eu desconhecia. Eu sempre usei o dinheiro para comprar amor, para garantir que eles precisassem de mim. Mas agora eu estava usando o dinheiro para comprar respeito. A tarde caiu e eu fui visitar a Torre de Belém. Enquanto olhava o mar, meu telefone tocou. Era o Lucas, o caçula. O meu bebê, que hoje tem 32 anos e ainda mora nos fundos da minha casa. Ele era o único que eu achava que podia ter algum afeto genuíno. Atendi. Alô? Mãe!
Graças a Deus! A voz dele parecia chorosa. Meu coração de mãe fraquejou por um segundo. Mãe, volta logo, tá um inferno aqui. O que houve, meu filho? Você está com saudade? Saudade? Mãe, a Patrícia não para de gritar. O Rogério tá furioso porque o cartão dele foi recusado na loja de material de construção. E a geladeira pifou. Mãe, quem vai chamar o técnico? Quem vai pagar? A senhora tem que voltar para resolver isso. A senhora não pode fazer isso com a gente. O encanto quebrou. O craque foi audível dentro do meu peito. Ele não estava com saudade da mãe. Ele estava com saudade da empregada, da tesoureira. Lucas, falei com uma calma gelada. A geladeira pifou? Que pena. Sugiro que você arrume um emprego e compre uma nova, ou peça para seus irmãos. Mas mãe? E tem mais, Lucas. Avise seus irmãos que a casa vai ser fechada. Como assim fechada? Eu moro lá. Você mora de favor. E eu cansei de sustentar marmanjo. Vocês disseram que estavam ocupados quando eu estava morrendo na UTI. Pois bem, continuem ocupados. Eu estou ocupada vivendo. Desliguei na cara dele. Tremi. Tremi muito depois de desligar. Não é fácil dizer não para um filho. Dói na carne. Mas era uma dor necessária, como a dor de limpar uma ferida infeccionada para que ela possa cicatrizar. Fiquei ali, sentada na mureta de pedra, vendo o sol se pôr no Tejo. Eu estava sozinha, sim. Mas pela primeira vez, não me sentia solitária. De repente, um senhor de boina e casaco de lã se aproximou. Ele parecia ter a minha idade, talvez uns 70 anos, com um rosto bondoso marcado pelo sol. Desculpe incomodar a senhora, ele disse com um sotaque português carregado. Mas não pude deixar de notar que a senhora está chorando e sorrindo ao mesmo tempo. É uma combinação rara. Limpei as lágrimas rapidamente. É a combinação de quem acabou de se libertar, meu senhor. Ele sorriu e estendeu um lenço de pano impecavelmente limpo. Liberdade costuma custar caro, mas vale cada centavo. Sou Antônio. Sou Maria Helena. Ele não perguntou dos meus filhos. Não perguntou da minha saúde. Perguntou se eu gostava de fado. Enquanto conversávamos sobre música, meu celular vibrou no bolso com uma nova mensagem. Era da vizinha, Neide. Maria, menina, a polícia tá na porta da sua casa. O Rogério tá dizendo pro delegado que você foi aliciada por uma quadrilha internacional de velhinhas. Eles vão acionar a Interpol. Olhei para Antônio, que esperava uma resposta sobre o meu gosto musical. Olhei para o celular. A confusão estava armada. Eles não aceitavam que a velha tivesse vontade própria. Para eles, só podia ser loucura ou crime. Eles iam tentar me interditar. Eu sabia disso. A guerra estava declarada. Sorri para o Antônio. Eu adoro fado, Antônio, mas acho que vou precisar de um advogado antes de ouvir música. Você conhece algum bom? Antônio riu, os olhos brilhando. Minha senhora, eu sou advogado aposentado e adoro uma boa causa. O que a senhora aprontou? Peguei meu celular e mostrei a foto da viatura na porta da minha casa no Brasil. Eu cometi o crime de sobreviver, Antônio. E agora meus herdeiros querem me prender por gastar a herança deles antes de morrer. Apertei o passo junto com meu novo amigo. A execução silenciosa estava apenas começando. Eles queriam guerra? Eles teriam, mas não com a mãe boazinha que fazia bolo de fubá. Eles iam enfrentar Maria Helena, a mulher que sobreviveu à UTI e cruzou o oceano, e eu tinha acabado de recrutar meu primeiro aliado. O sol de Lisboa batia na janela do escritório do doutor Antônio, iluminando a poeira que dançava no ar, mas eu me sentia mais limpa do que nunca. Na mesa, uma xícara de café forte e um documento recém-assinado e reconhecido em cartório. Uma prova de vida e sanidade mental. Está feito, Maria Helena, disse Antônio, carimbando o papel com força. Com este documento enviado ao consulado e ao seu advogado no Brasil, a polícia encerra o caso de desaparecimento. Seus filhos não podem mais alegar que a senhora foi sequestrada ou que está gaga. Suspirei, aliviada. Mas o alívio logo deu lugar àquela adrenalina de quem sabe que vai entrar numa briga de foice. Eles não vão gostar nada disso, Antônio. Eles não querem que eu esteja bem. Eles querem que eu esteja sob controle. Antônio sorriu. Aquele sorriso de quem já viu muita disputa de herança.
Então, minha querida, está na hora de mostrar a eles quem realmente segura as rédeas. O senhor Alberto, seu gerente do banco, me disse que o Rogério tentou sacar dinheiro hoje cedo usando uma procuração antiga, certo? Tentou. E passou vergonha, respondi, sentindo um prazer culposo. Peguei meu celular. Era a hora. Eu não ia mais bloquear chamadas. Eu ia convocar uma reunião. Mandei uma mensagem no grupo Família Abençoada. Hoje, às 14 horas do Brasil, 18 horas aqui, entrarei em videochamada. Estejam todos presentes. Quem faltar ficará fora das decisões sobre o patrimônio. A palavra patrimônio tem um poder mágico. É como jogar milho para a galinha, elas vêm correndo. Voltei para o hotel, me arrumei como se fosse para um casamento. Coloquei o casaco de cachemira vermelho, fiz uma maquiagem leve e escolhi uma mesa na varanda do quarto, com o castelo de São Jorge ao fundo. Apoiei o celular, respirei fundo e iniciei a chamada de vídeo. Em segundos, as telas se encheram. Lá estavam eles. Rogério, com a cara vermelha de raiva, sentado no escritório da empresa que eu ajudei a financiar. Patrícia, descabelada, com o filho chorando no fundo. Lucas, com cara de sono, provavelmente acordando àquela hora. E os outros dois, Marcos e Célia, que mal apareciam nos natais, mas que magicamente estavam disponíveis agora. "Mãe, onde a senhora está?" gritou Rogério, sem nem dar oi. "A polícia está atrás da senhora. A gente ia chamar a Interpol. A senhora tem noção do escândalo? O gerente do banco me tratou como bandido hoje." "A senhora ficou louca?" emendou Patrícia, histérica. "Eu precisei pagar a natação dos meninos e o cartão não passou. Que vergonha eu passei na recepção, mãe." Eu deixei eles falarem. Deixei gritarem, cobrarem, xingarem. Fiquei em silêncio, bebericando meu vinho branco com um sorriso sereno no rosto. O silêncio de uma mãe que cansou incomoda mais do que grito. Quando eles finalmente pararam para respirar, percebendo que eu não estava me defendendo, falei. Minha voz saiu calma, sem tremer, amplificada pelo silêncio da tarde em Lisboa. "Boa tarde para vocês também, meus filhos. Estou ótima. Obrigada por perguntarem. O clima em Portugal está maravilhoso." "Portugal?" Lucas arregalou os olhos. "A senhora atravessou o oceano sozinha?" "Vó, volta logo, isso é perigoso." "Perigoso, Lucas. Foi ficar 20 dias numa UTI esperando um de vocês aparecer, e a única coisa que apareceu foi a conta do hospital." Rebati, seca. O silêncio na chamada foi pesado. Eles se entreolharam nas telas. Rogério tentou retomar a autoridade. "Mãe, vamos parar com o drama. A senhora está instável emocionalmente devido aos remédios. Eu já falei com um psiquiatra amigo meu, ele disse que isso é típico da idade. Volta. A gente te interna numa clínica de repouso ótima aqui perto, a gente cuida de tudo, das contas, dos imóveis." Soltei uma gargalhada. Uma gargalhada alta, que fez alguns pombos voarem do parapeito. "Rogério, meu filho, você sempre foi péssimo em negociar. Você acha que eu sou uma empresa falida que você pode assumir a massa falida?" Endireitei a postura e olhei fixamente para a câmera. "Escutem bem, porque eu não vou repetir. Acabei de enviar ao Brasil uma prova de vida e sanidade. A polícia já sabe que estou aqui por vontade própria. Não há sequestro, não há demência. Há apenas uma mulher de 68 anos que acordou. E sobre o dinheiro?" continuei, vendo os olhos dele se arregalarem. "Acabei de autorizar o senhor Alberto a cancelar todos." Eu disse todos. "Os cartões adicionais. O da Patrícia, o do Lucas, o da Célia. Acabou." A fonte secou. "Mas mãe," Patrícia gritou, chorando de verdade agora. "Eu conto com esse dinheiro para o mercado. O Júnior está desempregado. Então o Júnior que vá trabalhar de Uber ou carpir um lote. Eu criei 5 filhos lavando roupa para fora quando seu pai ficou doente. Vocês são jovens, têm saúde. Se virem." Rogério bateu na mesa do outro lado da tela. "A senhora não pode fazer isso. O dinheiro daquele terreno do pai é da família. É herança." "Errado." Cortei, ríspida. "O terreno era meu e do seu pai. Seu pai morreu, ficou para mim. Herança é o que sobra quando a gente morre, Rogério. E eu estou muito viva. Eu sou a herança viva. E vou gastar cada centavo." Vi o choque no rosto deles.
Era a primeira vez que eles percebiam que o dinheiro não era um direito divino deles, mas uma generosidade minha. Tem mais, anunciei, dando o golpe final. Sabe a casa grande? Aquela onde o Lucas mora nos fundos e onde vocês fazem churrasco todo domingo deixando a sujeira para eu limpar na segunda? O que tem a casa? Lucas perguntou com a voz trêmula. Liguei para a imobiliária central hoje de manhã. Coloquei para alugar. O caos se instalou. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. O quê? Eu moro lá! Gritou Lucas. Onde a gente vai fazer o Natal? Perguntou Célia. A senhora não tem coração? Vai expulsar seu filho? O Lucas tem 30 dias para sair, falei, implacável. O aluguel daquela casa é caro. Vai render um bom dinheiro em euros para eu continuar minha viagem. Talvez eu vá para a Itália depois daqui. Ou Paris. Mãe, por favor. Rogério mudou o tom, agora tentando a estratégia da pena. A empresa está num momento difícil. Se a senhora cortar o suporte agora, eu quebro. A senhora quer ver seu filho falido? Olhei para aquele homem de 45 anos, vestido de terno, que ainda dependia da aposentadoria da mãe para cobrir os rombos da má gestão dele. Rogério, quando eu estava na UTI, você disse que estava ocupado numa semana decisiva. Pois bem, agora você vai ter que se ocupar de verdade. Cresça. Vocês me ensinaram uma lição valiosa no hospital. Concluí, sentindo as lágrimas quererem vir, mas segurando firme. Vocês me ensinaram que cada um deve cuidar da sua própria vida. Eu estou cuidando da minha. Sugiro que façam o mesmo. Mãe, a senhora vai morrer sozinha aí. Patrícia jogou a cartada do medo, a última arma dos covardes. Quem vai cuidar da senhora quando ficar doente de novo? O garçom do hotel? Sorri, lembrando do Antônio, das novas amigas que fiz no café da manhã, da enfermeira Juliana que ainda me mandava mensagens carinhosas do Brasil. Minha filha, eu preferia a companhia de estranhos do que a solidão de estar com vocês. Pelo menos o garçom me diz obrigado quando eu pago a conta. Encerrei a chamada sem esperar resposta. O dedo tremeu ao apertar o botão vermelho. O coração batia descompassado, não de medo, mas da descarga de adrenalina. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Doeu ver o desespero deles? Doeu, mas era a dor de um parto. Eu estava parindo a mim mesma novamente. Fiquei olhando para a tela preta do celular. Segundos depois, chegou uma notificação. Não era deles. Era da enfermeira Juliana. Dona Maria, a senhora não vai acreditar. Lembra que a senhora me contou a sua história no hospital? Eu comentei com meu irmão que é jornalista. Ele quer escrever uma matéria sobre a vovó que fugiu da UTI para a Europa. Ele disse que muita gente passa por isso. Posso passar seu contato? Olhei para o horizonte. Meus filhos queriam esconder a vergonha da mãe fugitiva? Eles queriam abafar o caso? Pois agora o mundo inteiro ia saber. Digitei a resposta para Juliana. Pode passar, minha querida. E diga a ele que eu tenho fotos ótimas tomando vinho para ilustrar a matéria. Vamos fazer barulho. Levantei-me da cadeira. Ajeitei o casaco. Eu não era mais apenas uma viúva aposentada gastando as economias. Eu estava prestes a me tornar um símbolo. Uma voz para milhares de outras mães ocupadas que foram esquecidas. Desci para o saguão. Antônio me esperava para jantar. E então, como foi a batalha? Ele perguntou, vendo meu rosto decidido. Eles perderam, Antônio, mas acho que a guerra vai ficar pública. Ele riu e me ofereceu o braço. Que venha. Mulheres como a senhora não foram feitas para o silêncio. Caminhamos para a noite de Lisboa. Eu sabia que no Brasil, o telefone dos meus filhos não pararia de tocar nos próximos dias. Não para oferecerem ajuda, mas para perguntarem: é verdade que a mãe de vocês preferiu fugir do país a ficar com vocês? A vergonha estava mudando de lado. E o sabor da justiça era muito melhor que o do pastel de nata. A manchete no portal de notícias mais acessado do Brasil não deixava dúvidas. Mãe abandonada na UTI foge para a Europa e dá lição de vida. Eles estavam ocupados, eu também estou. A foto que ilustrava a matéria não era uma daquelas tristes de velhinhas em asilos. Era a minha foto, tirada pelo Antônio, segurando uma taça de vinho do Porto com o rio Tejo brilhando dourado ao fundo. Eu irradiava a vida. Acordei em Lisboa com meu celular travando novamente, mas dessa vez não eram cobranças de filhos ingratos. Eram milhares de mensagens de desconhecidos.
Mulheres de todo o Brasil, mães, avós e até filhos arrependidos, comentando nas redes sociais. Dona Maria, a senhora é minha heroína. Criei 3 filhos sozinha e hoje nem me ligam no aniversário. Vou vender meu carro e viajar, dizia um comentário. Que tapa na cara da sociedade. Parabéns pela coragem, dizia outro. Eu estava sentada no café da manhã do hotel, lendo aquilo tudo com o coração disparado. Eu não planejei ser famosa. Eu só queria fugir da minha dor. Mas parece que a minha dor era a dor de um país inteiro. O jornalista, irmão da enfermeira Juliana, tinha feito um trabalho impecável. Ele não expôs os nomes dos meus filhos. Eu pedi isso, afinal, mãe é mãe, e a vergonha pública total seria cruel demais. Mas a carapuça serviu tão bem que quem conhecia a família sabia exatamente de quem se tratava. Na minha cidade, o escândalo foi instantâneo. Liguei para a Juliana para agradecer. Dona Maria, a senhora viu? O site caiu 2 vezes de tanto acesso. Ela ria do outro lado da linha. E tenho uma fofoca quentinha para a senhora. Sabe, a Patrícia? O que houve? Perguntei, bebericando meu cappuccino, sentindo uma curiosidade leve, sem o peso da angústia de antes. Ela foi no salão de beleza do bairro ontem. Ninguém quis atender ela. A manicure disse que estava ocupada. O bairro todo está do seu lado, Dona Maria. Dona Neide, a vizinha, está contando para todo mundo que viu seus filhos gritando no portão e chamando a polícia à toa. Eles viraram párias. Desliguei o telefone sentindo um misto de justiça e pena. A vida tem uma maneira curiosa de cobrar as dívidas. Eles me deram a solidão da invisibilidade. A vida lhes devolveu a solidão da exposição. Naquela tarde, tive uma reunião virtual com o advogado que Antônio me indicou aqui em Portugal para formalizar a gestão dos meus bens à distância. Eu não ia deixar eles destruírem o que restou. A casa seria alugada, o dinheiro dos aluguéis viria para mim, e o terreno do interior seria vendido para engordar minha poupança. Enquanto assinava os papéis digitais, recebi uma chamada de vídeo. Era o Lucas, o caçula, aquele que morava nos fundos da minha casa e que eu mimei até estragar. Hesitei. O dedo pairou sobre a tela. Antônio, que lia um jornal ao meu lado no lobby do hotel, tocou suavemente no meu braço. A senhora não precisa atender se não quiser, Maria. O silêncio também é uma resposta. Eu sei, Antônio, mas acho que preciso ouvir, para ter certeza de que cortei o cordão umbilical de vez. Atendi. A imagem do Lucas apareceu. Ele não estava gritando. Ele estava sentado no chão do quarto dele, com caixas de papelão ao fundo. Ele parecia ter chorado. Oi, mãe. A voz dele saiu fraca. Oi, Lucas. Já empacotou suas coisas? O prazo da imobiliária é sério. Já estou empacotando. Mãe, eu li a matéria e li os comentários. Fiquei em silêncio, esperando. Eles chamaram a gente de monstros, mãe. Disseram que a gente não merece a mãe que tem. No começo eu fiquei com raiva. Xinguei a senhora mentalmente. Mas aí ele fungou, passando a mão no nariz. Aí eu fui na cozinha fazer um café. E não tinha pó. E eu não sabia nem qual marca a senhora comprava. A senhora sempre deixava o pote cheio. Eu abri a geladeira e não tinha nada. A roupa suja está acumulada na área de serviço porque a máquina quebrou e eu não sei consertar. Ele levantou os olhos para a câmera, vermelhos. Eu tenho 32 anos e não sei cuidar da minha própria vida, mãe. A senhora fez tudo por mim. E quando a senhora precisou, eu nem fui te ver. Eu sou um bosta. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Não de dor, mas de impacto. Era a verdade. Crua, dura, mas a verdade. Pela primeira vez em anos, meu filho estava sendo homem o suficiente para admitir a própria fraqueza. Você falhou, Lucas. Vocês todos falharam, disse, sem alterar o tom de voz. Mas eu também falhei. Eu criei vocês para serem príncipes e princesas, não para serem humanos. Eu servi tanto que anulei a capacidade de vocês de servirem a alguém. A senhora vai voltar? Ele perguntou, com um fio de esperança. Não agora, Lucas. Talvez um dia para visitar, mas não para morar. Aquela casa, aquela vida de servidão acabou. Eu não sou mais a lavadeira, a cozinheira, o banco 24 horas. O Rogério tá furioso. Disse que vai contestar a venda do terreno. Lucas avisou.
Deixe o Rogério espernear. Ele vai gastar mais com advogados do que o valor do terreno. Ele precisa aprender a perder, Lucas. Ele nunca ouviu um não na vida. Agora está ouvindo o maior de todos. E eu, mãe? Para onde eu vou? Você tem saúde, tem 2 braços e 2 pernas. Alugue uma kitnet. Arrume um emprego que pague suas contas, não os bicos que você faz para gastar em festa. Vire gente, meu filho. É o melhor presente que você pode me dar. Ele abaixou a cabeça. Tchau, mãe. Aproveita o vinho. Tchau, Lucas. Desliguei. Uma lágrima solitária escorreu, mas eu a limpei rapidamente. Foi uma conversa triste, mas necessária. O menino tinha que morrer para o homem nascer. Se ele ia conseguir, eu não sabia. Mas não era mais minha responsabilidade carregar ele nas costas. 2 meses se passaram. A minha vida em Lisboa entrou numa rotina deliciosa e inimaginável para a Maria da UTI. Eu e Antônio nos tornamos inseparáveis. Não era um romance de novela adolescente, cheio de paixão avassaladora. Era algo mais bonito. Companheirismo. A gente caminhava de mãos dadas, ia a concertos, cozinhava juntos. Ele me ensinou a gostar de bacalhau. Eu ensinei ele a fazer feijoada, com os ingredientes que achávamos no mercado brasileiro. Mas eu não queria apenas aproveitar. A repercussão da minha história me acendeu uma chama diferente. Eu tinha virado um símbolo. Eu recebia e-mails de mulheres pedindo conselhos. Antônio, eu preciso fazer algo com isso, disse a ele numa tarde, enquanto olhávamos o mar em Cascais. Não posso ser só a velha que fugiu. Quero ajudar outras a não precisarem fugir, ou a fugirem antes de quase morrerem. Foi assim que nasceu o blog e depois o perfil no Instagram. A avó tá on e no mundo. Com a ajuda da neta do Antônio, uma menina esperta de 20 anos que estudava marketing, comecei a postar vídeos. Não eram vídeos de dancinha, eram conversas. Hoje vamos falar sobre o sim que você diz para os outros e o não que você diz para si mesma. Eu começava, sentada num banco de praça em Paris. Sim, fomos para Paris no mês seguinte. Você sabe quanto custa a sua paz? Custa a coragem de desagradar quem você ama, dizia em outro, com o Coliseu de Roma ao fundo. O perfil explodiu. 100 mil seguidores, 500 mil, 1 milhão. Lancei um e-book de receitas e conselhos. Vendeu como água. O dinheiro entrava na minha conta. A minha conta pessoal, blindada, longe das garras do Rogério, e eu usava para viajar mais e para doar para asilos de idosos abandonados. E os meus filhos? As notícias chegavam pela Juliana ou pela vizinha Neide, que agora era minha correspondente oficial. Rogério teve que vender o carro de luxo para cobrir o rombo da empresa. Sem o meu capital de giro eterno, a incompetência dele ficou exposta. Ele estava trabalhando, pela primeira vez na vida, como gerente de vendas numa loja de outra pessoa. Teve que baixar a crista. Dizem que envelheceu 10 anos em 10 meses. Patrícia teve uma crise nervosa quando o marido a deixou. Parece que ele também cansou da acomodação dela. E agora ela estava trabalhando numa creche. A ironia do destino. Ela, que não tinha paciência para cuidar da mãe, agora cuidava de 30 crianças para sobreviver. E dizem que estava aprendendo a ser mais humilde. O Lucas me surpreendeu. Ele alugou um quartinho no centro. Estava trabalhando numa livraria. Me mandou uma mensagem no Dia das Mães. Não pediu dinheiro. Mandou apenas uma foto dele fazendo café num fogãozinho de 2 bocas e escreveu: Aprendi a fazer o café forte que a senhora gosta. Um dia faço para a senhora. Foi o melhor presente de Dia das Mães que recebi em anos, 1 ano depois da minha fuga. Eu estava de volta ao Brasil. Não para ficar, Deus me livre, mas para o lançamento do meu livro impresso, A Passagem Só de Ida. O evento seria numa livraria grande em São Paulo. O nervosismo era grande. Será que eles iriam? Será que fariam escândalo? A livraria estava lotada. Mulheres de todas as idades, algumas com malas de viagem como símbolo, seguravam meu livro. Havia jornalistas, câmeras. Eu estava lá, num vestido azul marinho elegante, cabelos cortados modernos, maquiada, sorrindo. Antônio estava ao meu lado, segurando minha mão. Quando comecei a autografar, vi uma movimentação no fundo da fila. Eram eles: Rogério, Patrícia e Lucas. O segurança da livraria, instruído previamente, se aproximou, mas eu fiz um sinal para deixar.
Eu não tinha medo. Eu era a dona da situação. Eles caminharam até a mesa. Estavam diferentes. As roupas não eram mais de grife. Os rostos estavam marcados pelo cansaço da vida real, da vida sem o colchão-mãe para amortecer as quedas. A fila parou. O silêncio na livraria foi absoluto. Todos olhavam para o encontro da mãe fugitiva com os filhos ingratos. Rogério tomou a frente. Ele segurava um exemplar do meu livro. As mãos dele tremiam. "Oi, mãe", ele disse. A arrogância tinha sumido. Sobrou um homem envergonhado. "Olá, Rogério. Veio pedir autógrafo ou um empréstimo?" Perguntei com um sorriso irônico, mas sem ódio. A plateia soltou risinhos nervosos. Ele ficou vermelho. Vim pedir desculpas." Aquelas palavras pareceram pesar toneladas na boca dele. "A gente leu o livro, mãe", disse Patrícia com os olhos marejados. A senhora escreveu sobre a solidão do hospital, sobre como se sentiu um objeto. Doeu ler aquilo. Doeu viver aquilo, Patrícia, respondi suavemente. "A gente aprendeu, mãe", disse Lucas, se aproximando. Ele parecia mais magro, mais maduro. "A gente teve que aprender na marra. A senhora fez a coisa certa em ir embora. Se tivesse ficado, a gente teria sugado a senhora até o fim." Olhei para os três. Meus meninos. Minhas crianças. Eles não eram monstros. Eram frutos de uma criação mimada e de uma sociedade que ensina que mãe é santa e inesgotável. Eu precisei quebrar o santo para que eles vissem a mulher. Peguei o livro da mão do Rogério. Abri na primeira página e escrevi: "Para meus filhos, Rogério, Patrícia e Lucas. Que vocês nunca esqueçam que o amor é uma troca, não um saque bancário. Com amor e limites, Maria Helena." Entreguei o livro. "Não vou voltar para casa", avisei, antes que eles perguntassem. "Minha casa agora é o mundo. Amanhã volto para Lisboa. Depois vamos para a Grécia. Mas, se vocês quiserem, podem me ligar no domingo. Se eu não estiver muito ocupada vivendo, eu atendo." Patrícia chorou e tentou me abraçar por cima da mesa. Eu aceitei o abraço. Foi um abraço rápido, contido, mas verdadeiro. Não havia a dependência de antes. Havia respeito. Eles foram embora. A fila de fãs voltou a andar. "A senhora é incrível", disse a próxima mulher da fila, uma senhora de 70 anos. "Eu queria ter a sua coragem." "Você tem, minha querida", respondi, assinando o livro dela. "A coragem está logo depois do medo de desagradar. É só dar o primeiro passo." Naquela noite, no quarto do hotel, fui até a varanda. A cidade de São Paulo brilhava lá embaixo, caótica e barulhenta. Lembrei daquela noite na UTI, o silêncio mortal, o bip do monitor. Lembrei da sensação de fim. E agora, aqui estava eu. Autora best-seller, viajante, amada por um homem bom, respeitada pelos filhos, mesmo que à força. Antônio apareceu com 2 taças de vinho. "Um brinde?" ele sugeriu. "A quê?" perguntei. "A passagem só de ida." Ele sorriu. Peguei a taça. O vinho era tinto, encorpado como a vida deve ser. "Não, Antônio. Um brinde à volta por cima, porque ir embora é fácil, difícil é se reencontrar." E eu me encontrei. Bebemos. O gosto era de vitória. Olhei para o meu reflexo no vidro da varanda. As rugas ainda estavam lá, os cabelos brancos também. Mas os olhos... os olhos brilhavam como os de uma menina de 18 anos prestes a ir para o baile. Meus filhos aprenderam a lição? Talvez sim, talvez não totalmente. O ser humano é bicho de costume. Mas isso não importava mais. O que importava era que eu tinha aprendido a minha. Eu não sou coadjuvante na história de ninguém. Eu sou a protagonista da minha. E para quem acha que a vida acaba aos 60, 70 ou 80, eu deixo meu recado final. Enquanto o coração bate, a viagem continua. Só não esqueça de levar o passaporte e deixar a culpa em casa. Amanhã, a Grécia nos espera. E dizem que o pôr do sol em Santorini é inesquecível. Mas desconfio que nada será mais bonito do que a vista que eu tenho agora. A vista de uma vida que finalmente me pertence.